Nesta aula, abordaremos o problema de compressão de imagens com ênfase no algoritmo JPEG. O processo de compressão de imagens objetiva reduzir a quantidade de dados necessárias à representação de uma imagem, levando assim à redução de custos em termos de armazenamento e transmissão. Os processos de compressão podem ser sem perdas ou com perdas. No caso de compressão sem perdas, explora-se a redundância presente nas próprias imagens. Neste caso, a imagem obtida pelo processo de descompressão é idêntica à imagem original, ou, em outras palavras, não há perdas. No caso de compressão com perdas, modifica-se a imagem original de maneira bastante sutil, buscando-se uma alteração que seja, na medida do possível, imperceptível ao olho humano, forçando assim a ocorrência de redundâncias que serão posteriormente então removidas. A imagem recuperada é, portanto, apenas uma aproximação da imagem original. Processos de compressão de imagem exploram diversos tipos de redundância. A primeira é a redundância de codificação, que ocorre quando se utiliza de forma ineficiente uma representação para os valores de pixels. Por exemplo, a utilização de 8 bits para representar cada pixel em uma imagem contendo apenas 16 tons. Neste caso, apenas 4 bits seriam suficientes. O segundo tipo de redundância é chamada interpixel. Sabe-se que valores de pixels vizinhos tendem a apresentar uma alta correlação entre si, ou seja, bastante similaridade. Neste caso, podemos explorar esse tipo de redundância para armazenar, ao invés dos valores dos pixels propriamente ditos, apenas um valor inicial e as diferenças entre os pixels vizinhos. Como essas diferenças representam valores pequenos, poderão, portanto, ser representadas por um pequeno número de bits. O terceiro tipo de redundância é dita psicovisual. Nesse caso, explora-se o fato de que diferentes níveis de informação que se encontram observados em uma imagem possuem importâncias diferentes para o sistema visual humano. Neste caso, aqueles elementos que contribuem pouco para a nossa percepção podem ser descartados. Por último, já no contexto de vídeos, então temos ainda uma redundância chamada de interframe. Neste caso, pixels, ou melhor dizendo, frames adjacentes de um vídeo, tendem a possuir uma alta coerência temporal e, portanto, quando tratando de compressão de vídeo, nós vamos poder então explorar esse recurso para também comprimir os vídeos resultantes. De modo a avaliar a qualidade de um processo de compressão, nós precisamos de um mecanismo capaz de medir as diferenças entre as imagens originais e as imagens descomprimidas. Para isso, utilizamos critérios de fidelidade. Estes podem ser objetivos ou subjetivos. Critérios objetivos envolvem o uso de equações para avaliar, então, a diferença entre pares de imagens, pares original e descomprimido. Um critério bastante popular é o root mean square, que para uma imagem com m por n pixels tem, então, a sua equação aqui mostrada. Notem que a origem da expressão root mean square vem exatamente do fato de que calcularemos então a raiz quadrada de uma expressão, onde essa expressão corresponde à média do número de pixels e para cada um desses elementos nós vamos calcular o quadrado da diferença entre o valor original e o valor obtido do processo de descompressão. A utilização de um termo quadrático nessa expressão tem duas finalidades. Primeiro, evitar
o cancelamento de termos de diferenças positivas e negativas que poderiam, então, levar a uma ideia errada de que os valores seriam exatamente iguais, né? Quando, na verdade, um valor pequeno resultaria desse processo de cancelamento. O outro é para que possamos, então, dar mais peso às diferenças maiores do que, no caso, a diferenças menores. Então, quando elevamos ao quadrado, nós potencializamos, então, as diferenças maiores. Notem que este valor, essa medida aqui representada por epsilon, não tem uma correlação com o sistema visual humano, com a percepção humana. Ou seja, é possível identificar elementos, medidas analíticas que não são necessariamente percebidas como tão graves ou pouco graves pelo sistema visual humano. Neste caso, são utilizados critérios subjetivos baseados em percepção humana. Muito comumente se utiliza, por exemplo, a avaliação e o ranqueamento comparado de valores, de imagens, né, por um grupo de indivíduos. Vamos agora, então, considerar 3 algoritmos para compressão sem perdas. Esses algoritmos serão utilizados em breve para a construção do algoritmo JPEG. O primeiro deles é a compressão delta, o segundo, Run Length Encoding, e o terceiro trata-se de uma codificação estatística, em particular falaremos da codificação de Huffman. Descreveremos cada um desses algoritmos em detalhes a seguir. Vamos lá. Codificação delta, também conhecida como codificação diferencial, consiste em representar uma imagem em termos das diferenças entre valores de pixels com respeito aos seus vizinhos anteriores em uma mesma linha. Notem aqui que estamos falando em diferenças em tons de cinza, porque esses algoritmos, ou esse algoritmo em particular, ele é aplicado a cada um dos canais das imagens separadamente. Neste caso, estaremos explorando redundância interpixel. Notem que, conforme já mencionado, as diferenças entre valores de pixels, assumindo então uma coerência, uma similaridade local, essas diferenças, em sendo pequenas, poderão então ser representadas por um número de bits bastante reduzido. Naturalmente, o primeiro pixel a cor do primeiro pixel de cada linha precisa ser mantida para que, em relação a esta, né, se inicie o processo então diferencial. E aí a diferença segue o segundo pixel com respeito ao primeiro, o terceiro com respeito ao segundo, e assim sucessivamente. Notem que esse é um processo que, para a reconstrução, a gente precisa reconstruir os elementos também em ordem, não dá para fazer isso em paralelo. As diferenças, pequenas diferenças, são então codificadas utilizando apenas um número reduzido de bits. No caso de Run Length Encoding, busca-se agrupar sequências de pixels adjacentes que tenham então valores similares. Assim, este grupo é substituído por uma tupla do tipo n,i, onde n é o número de ocorrências adjacentes de valores repetidos e i é o valor daquele pixel. Assim, por exemplo, numa sequência como a mostrada aqui, de 5 vezes o valor 32, este poderia ser representado pela tupla 5,32. Notem que a representação de Run Length Encoding ela não é adequada para representações de imagens ruidosas ou com alto teor de textura, porque como os valores variariam, então, nesse caso, bastante de um pixel para outro, nós tenderíamos a ter sequências com tamanho 1 e assim esta representação acabaria sendo mais custosa do que simplesmente manter a imagem originalmente.
Já a codificação estatística se utiliza de conceitos da teoria da informação. A quantidade de informação contida em um pixel, seja isto cor ou um tom de cinza, é inversamente proporcional à frequência de ocorrência deste pixel na imagem. Assim, nós vamos então substituir pixels por code words, ou seja, códigos de tamanhos variáveis. E o objetivo aqui, então, é utilizar códigos ótimos, ou seja, aqueles que fazem uso de uma quantidade menor de bits para os elementos, né, para os símbolos mais frequentes, no nosso caso, as cores ou os tons de cinzas mais frequentes, e utilizar sequências mais longas de bits para os elementos menos frequentes. O algoritmo JPEG utiliza a codificação de Huffman como forma de codificação estatística. No caso da codificação de Huffman, nós assumimos então que a sequência, o conjunto, o elemento a ser comprimido, no nosso contexto uma imagem, ela é formada por uma sequência de símbolos, aqui indicados por S1, S2, Sn, ou seja, temos N símbolos. Neste caso, os símbolos corresponderiam às intensidades dos canais de cada um dos pixels, né? Assumindo que teríamos N valores diferentes, por exemplo, 256 valores diferentes, 0 a 255, essa seria uma possibilidade. Naturalmente, que como veremos mais adiante, a gente pode ter representações de imagem ainda em múltiplos canais, utilizando, por exemplo, a luminância e crominância, e não apenas representações como as que a gente mais utilizou na disciplina, baseadas em canais RGB, por exemplo. O processo de codificação de Huffman também assume que as frequências associadas a cada símbolo elas são conhecidas. Neste caso, é bastante fácil obter essas frequências. Dado que eu quero comprimir uma imagem, eu posso então visitar todos os seus pixels e construir, portanto, um histograma das intensidades para cada um dos canais, e com isso, naturalmente, eu terei a frequência de ocorrência de cada um dos símbolos. Vamos produzir uma codificação que deve observar a seguinte restrição fundamental: nenhum código que vamos gerar pode ser prefixo de qualquer outro código. Isso, naturalmente, é necessário para que o processo de descompressão ele possa ser determinístico. Bem, esse código que nós produziremos será representado na forma de uma árvore binária completa. Uma árvore binária completa que então é aquela em que todo nó não folha ele possui exatamente 2 filhos. E os símbolos, então, estarão associados, os símbolos, cada um deles SI, estarão associados a uma folha da árvore. O código, então, associado ao símbolo SI será uma sequência binária definida pelo caminho que vai desde a raiz da árvore que nós construiremos até a folha, o nó do folha, contendo o símbolo SI em questão. Então, vamos considerar aqui como exemplo os símbolos de A até H, né? Estes 8 primeiros caracteres do alfabeto que estão aqui, então, provendo essa ilustração. Mas nós poderíamos estar colocando, ao invés dessas letras, colocando valores de intensidades de pixels, como vocês já perceberam. E ao lado de cada símbolo, eu coloquei, então, uma frequência correspondente. Por exemplo, o símbolo A ocorre em 20% de todos os símbolos presentes no sinal a ser comprimido. Já o símbolo B ocorre em 27% dos casos, o símbolo C em 11% dos casos e assim sucessivamente. Então, vamos fazer o exercício de construir então essa codificação de Huffman. Para isso, nós precisamos primeiro construir a árvore de Huffman para que possamos então ter a sequência.
Bom, a construção de uma árvore de Huffman utiliza um algoritmo guloso, né? Você já sabe, um algoritmo guloso é aquele que toma as decisões ótimas localmente. E isso tende a, de um modo geral, algoritmos gulosos não garantem que a gente obtenha um resultado ótimo global, tomando decisões que são ótimas localmente. Mas no caso específico do algoritmo de Huffman, sim, este produz resultados ótimos. Tá? É um caso de algoritmo guloso que produz sim resultados ótimos. Então, nós vamos começar definindo N subárvores, cada uma contendo um único nodo, e este nodo corresponde a um símbolo SI. Nós vamos associar a frequência a frequência do símbolo a cada um desses nodos, né? E vamos então começar a construir a nossa árvore. Vejam que nós vamos começar essa construção pelas folhas da árvore. Então, nós vamos seguir a seguinte sequência de passos, né? Temos um passo geral aqui definido pelo seguinte procedimento. Nós vamos selecionar os dois nodos T' e T2' da árvore que possuem as menores frequências naquele nível da árvore. Notem que, caso haja mais de um par com menor valor, naturalmente essas opções aí vão produzir árvores diferentes, dependendo do que eu vier a escolher. Entretanto, do ponto de vista da qualidade da compressão obtida pelo algoritmo de Huffman, elas serão equivalentes. Então tá, dados os dois nodos T' e T2' com as menores frequências, nós vamos juntar esses dois nodos formando uma nova subárvore, né, criando assim um novo nodo T, e os nodos originais T' e T2' serão então os filhos deste novo nodo T. E as frequências serão tratadas do seguinte modo: a frequência desse novo nodo T será, portanto, a soma das frequências das suas subárvores. Bem, o algoritmo ele termina quando nós tivermos apenas uma única subárvore, ou seja, já não houver mais elementos a serem juntados, né? O custo desse algoritmo ele é n log n, é um algoritmo bastante eficiente. Então, vamos ver agora um exemplo na prática. Considerando os símbolos de A até F, com as respectivas frequências mostradas anteriormente, nós vamos agora começar então a construção da árvore de Huffman. Notem que os elementos, os símbolos G e H, possuem as menores frequências e, portanto, nós vamos juntá-los em um novo nodo. Este novo nodo, aqui representado como primeiro ali, ele possui uma frequência que é a soma das frequências de G e H. Notem que para a subárvore da esquerda, então nós associamos o valor 0, um string 0, e a subárvore da direita, então, a string 1. Notem que nós temos as folhas no topo e vamos então estar construindo uma árvore em que a raiz vai aparecer abaixo aqui no slide, né? Então faremos sempre assim, sempre as subárvores da esquerda terão o label, né? O rótulo 0 e a subárvore da direita o rótulo 1. Bem, agora que temos um novo conjunto de pesos, vamos verificar quem são os nodos que possuem os menores pesos associados, né? Temos aí o valor 0,02 e o segundo menor, então, é 0,07. Vamos agora juntar esses dois nodos em um novo nodo, seguindo aquele passo geral do algoritmo. Então, vamos lá. Somando-se esses elementos, os pesos, temos agora 0,09 e, para a subárvore esquerda,
temos o rótulo 0, para a subárvore direita o rótulo 1. Agora precisamos avaliar o próximo par de valores com os menores pesos. Neste caso, temos este segundo nodo e o símbolo ou nodo folha C, com peso 0,11. Vamos integrá-los aí em um novo nó. Mais uma vez, subárvore da esquerda com o rótulo 0, subárvore da direita com o rótulo 1. E prosseguimos nesse processo. Agora nós temos valores de 0,20 e valor de peso 0,13 como os menores valores. Nós vamos juntar, né, mais uma vez, 0,33. Notem que agora os menores pesos são dos símbolos A e E. E aí nós então juntamos esses dois, criamos um novo nodo com peso 0,40. Precisamos agora juntar o quarto nodo com o nodo folha B. Fazemos isso. E por último, então, fazemos a criação do nodo raiz. E agora temos símbolos associados com caminhos, e o caminho, a justaposição dos rótulos ao longo do caminho, desde a raiz até o nodo folha, caracterizam justamente o código de tamanho variável que será utilizado para estes respectivos símbolos. Notem, por exemplo, que os valores, os símbolos com uma frequência maior, no caso 0,27 para o símbolo B e 0,20 para os símbolos A e E, possuem um código com 2 bits. Já os símbolos associados, então, aos elementos G e H, que possuem uma frequência mais baixa, eles possuem, então, símbolo ou um código com um número significativamente maior, neste caso 6 bits. Ok, vamos ver então como que fica isso aí. Comparando agora os códigos originais, suas frequências, melhor dizendo, os símbolos originais, suas frequências e os códigos correspondentes, nós verificamos aqui que existem códigos para os elementos de maior frequência que têm então um tamanho de 2 bits, já códigos associados aos elementos de menor frequência têm uma representação com 6 bits, e quando multiplicamos as frequências de ocorrência pelo comprimento do respectivo código, nós obtemos agora um tamanho médio ou número médio de bits por símbolo de 2,64 para a codificação daquele sinal ilustrado aqui no nosso exemplo. Então, notem que a redução ou a economia na representação ocorre pelo fato de utilizarmos para os elementos, para os símbolos mais frequentes, códigos com comprimentos menores. Bem, então vamos agora, dado que já introduzimos todos os elementos necessários, todos os algoritmos até então de compressão sem perda necessários, vamos falar agora do processo de compressão JPEG. Bem, JPEG, na verdade, possui 3 sistemas de codificação. Um deles é compressão sem perda. Isso é utilizado comumente como padrão para o formato DICOM, utilizado então para imagens médicas. Lembre, isso é compressão sem perdas. Existe um outro sistema de codificação JPEG que permite então a compressão bastante significativa, e isso é utilizado então em aplicações que fazem reconstruções incrementais. E por fim,
o que chamamos de Lossy Baseline Coding System, que é então o tipo de codificação, é uma codificação essa aí com perdas, que é utilizada na maioria das aplicações JPEG, por exemplo, na compressão das imagens capturadas pelos nossos smartphones, né? Pelas nossas câmeras fotográficas, etc. E esta forma de representação ou de codificação JPEG, ela se baseia na transformada discreta do cosseno ou DCT. Bem, vamos então analisar em mais detalhes esse algoritmo de compressão, né? Os demais nós não vamos considerar aqui na nossa aula. Vamos então considerar o algoritmo mais popular e que é utilizado então para as imagens que vocês encontram tipicamente armazenadas e disponíveis na internet e, conforme eu já falei, nos smartphones e câmeras digitais. Bem, ele se baseia num processo de codificação por transformada. A ideia então é criar uma representação no domínio frequência e vamos então descartar alguns dos coeficientes de alta frequência para obter então algum tipo de redundância. Isso vai ficar claro bem em seguida. Bom, nós, apesar de estarmos utilizando a transformada ou uma representação no domínio frequência, nós não utilizaremos a transformada discreta de Fourier, que nós já estudamos bastante na disciplina, mas sim a transformada discreta do cosseno. Vocês vão entender rapidamente por quê. Aqui nós temos o equacionamento da transformada discreta do cosseno. Notem que nós temos uma transformada que produz resultados coeficientes reais apenas. No caso da transformada de Fourier, nós tínhamos então coeficientes que eram números ou que são números complexos e, portanto, nós precisávamos armazenar uma componente real e uma componente imaginária. E isso, naturalmente, é mais custoso, né, do ponto de vista de armazenamento. Nós precisamos armazenar mais e aí estaríamos gastando muito mais do que o que a representação original dos valores dos pixels. Então, notem que no caso da transformada discreta do cosseno, nós temos aqui dois termos de cosseno, na direção horizontal, a variação, né, um período horizontal, e um outro vertical. E temos alguns coeficientes aqui a multiplicar. Esses coeficientes, AU e VU, eles vão assumir os valores 1 sobre raiz de n, ou melhor dizendo, raiz de 1 sobre n, ou raiz de 2 sobre n, dependendo do valor de k ser igual a zero ou maior que zero, respectivamente. Uma observação, então, notem, aqui nós aplicamos o valor do pixel, tá? Lembrem, para cada um dos canais individualmente, e obtemos, então, o valor do coeficiente associado à frequência horizontal U, vertical V. Temos à direita, e aqui no canto, então, uma representação do que seriam as funções de base se a gente estivesse considerando, então, regiões consistindo de 8 por 8 pixels de uma imagem. E é exatamente esse padrão de 8 por 8 pixels que a compressão JPEG utiliza, e nós vamos em breve discutir o motivo para essa discretização. Bem, no caso da transformada inversa, ela é bastante simples. Tudo o que se precisa fazer, então, é substituir os elementos, trocar as posições de f de x, y por t de uv com respeito à expressão da transformada direta.
Agora que já apresentamos a transformada discreta do cosseno e 3 algoritmos para compressão sem perda, vamos falar dos detalhes do algoritmo JPEG. Entretanto, é importante antes mencionar que ele força a ocorrência de redundâncias e então as elimina, e isso ocorre no domínio frequência. O algoritmo ele divide a imagem em grupos, pequenos grupos de 8 por 8 pixels e faz então esta operação de eliminação de redundâncias forçadas dentro de cada um desses pequenos blocos. E com isso, então, mantém restrito o efeito dessa perda de informação a esses pequenos blocos da imagem. Vamos agora então apresentar o algoritmo JPEG aplicado a imagens monocromáticas de 8 bits. O caso das imagens coloridas será tratado em seguida e assimilar. Bem, primeiro, dada uma imagem a ser comprimida, ela é subdividida em blocos de 8 por 8 pixels, conforme já mencionamos. Notem que pode ser necessário, então, realizar padding para complementar as dimensões de 8 por 8 pixels desses blocos. E isso é feito, então, replicando-se a última coluna de pixels da imagem, bem como, eventualmente, a última linha da imagem, quando necessário. Esse material acrescentado, essas colunas e linhas adicionais, elas serão descartadas durante o processo de descompressão da imagem. Bem, após a subdivisão da imagem em blocos, cada bloco é tratado individualmente. Iniciamos então subtraindo o valor 128 do valor de cada pixel e aí aplicamos então a transformada discreta do cosseno para cada bloco. Lembrando que, de modo semelhante à transformada de Fourier, no caso, a transformada discreta do cosseno ela projeta os pixels, os valores de pixels, em funções de base. Tá? Nesse caso, no caso de JPEG, cada bloco de 8 por 8 pixels é tratado então como uma combinação linear de funções cosseno, tá? Funções de base, que são mostradas nessa ilustração acima. Tá? Notem, cada função de base é representada por um grupo de 64 pixels, 8 por 8. Bem, a transformada discreta do cosseno, conforme vocês já viram, é uma transformada que produz resultados reais. E isso, naturalmente, ocuparia mais espaço, utilizando um coeficiente por pixel, do que a própria representação original da imagem. Por isso, precisamos aplicar um processo de quantização a esses coeficientes. Uma vez quantizados, esses coeficientes serão organizados em um vetor unidimensional e a estes valores aí assim alinhados, nós aplicaremos em sequência uma codificação delta, né? Isso aplicado sempre aos primeiros elementos de cada um dos blocos. Para os demais, então, nós vamos aplicar Run Length Encoding e, no caso, o objetivo do Run Length Encoding é comprimir zeros, coeficientes zeros que resultaram do processo de quantização e, subsequentemente, aplicamos então uma codificação de Huffman ao resultado desse processo para comprimir ainda mais. Notem que o uso de codificação delta para os primeiros elementos, lembrem, os primeiros elementos de cada bloco representam então o coeficiente DC do bloco e tendem a ter uma magnitude muito mais alta que os demais elementos. Tá? Então, a codificação delta ajuda a reduzir estes valores. O processo de compressão de imagens coloridas é semelhante. Entretanto, primeiro precisamos converter a imagem do seu espaço de cores original, digamos RGB, para um novo espaço de cores, no caso YCBCR. Y representa a luminância ou brilho de cada pixel,
CB e CR representam as informações de crominância associadas aos pixels. As componentes ou canais Y, CB e CR serão processadas pelo algoritmo JPEG, descrito há pouco, de forma independente, mas de modo semelhante. Notem que o sistema visual humano é muito mais sensível a variações em luminância do que em crominância. Isso pode ser observado na ilustração à direita, onde uma fotografia colorida foi decomposta em seus canais de luminância e crominância, aqui representados pelas letras Y, CR e CB, respectivamente. Notem que é possível reconhecer os detalhes da imagem na representação de luminância, enquanto que estes mesmos detalhes aparecem de modo muito mais difuso nas representações por crominância. Assim, nós, além de aplicarmos o algoritmo JPEG aos canais Y, CB e CR, podemos, além disso, aplicar um processo de subamostragem da componente ou das componentes de crominância para aplicarmos ou obtermos um processo de compressão ainda maior. No caso, o processo de subamostragem das amostras de crominância é representado por meio da seguinte notação: 4 por 4 por 4 corresponde a nenhuma compressão, 4 por 4 por 0, uma redução de 2 vezes no número de amostras de crominância na vertical, 422, uma redução de 2 vezes no número de amostras de crominância ao longo da horizontal, e 420, uma redução de 2 vezes tanto na horizontal quanto na vertical, isso sempre, referente ao número de amostras de crominância. Notem que esta notação ela é pouco intuitiva, então vamos torná-la mais clara por meio de um exemplo. Então, primeiro, considerando aqui que nós temos sempre representações do tipo 4, S1, S2, onde S1 e S2 representam um número de amostras de crominância por cada bloco de 4 por 2 linhas, 4 colunas por 2 linhas de amostras de luminância. E aí a gente vai dizer o seguinte, que S1 corresponde ao número de amostras de crominância ao longo da primeira linha desse bloco e S2 corresponde ao número de amostras de crominância na segunda linha do bloco. Lembrando que, devido à importância das componentes de luminância para a nossa percepção dos detalhes da imagem, nunca fazemos subamostragem, subsample, de amostras de luminância. Então, aqui temos um exemplo. O caso sem compressão, 4 por 4 por 4. Então, temos um bloco de 4 por 2 amostras de luminância. Temos aqui, então, na primeira linha do bloco de crominâncias, também 4 amostras de cores e 4 amostras na segunda linha. Portanto, S1 igual a 4, S2 igual a 4. Os pixels ou as cores resultantes, elas são obtidas a partir da combinação da informação de crominância com a informação de luminância correspondente. Vamos considerar agora o caso 422, onde, lembrando, há uma redução do número de amostras ao longo da direção horizontal, digo, amostras de crominância, sempre redução de amostras de crominância, de 2 vezes, ao longo da dimensão horizontal. Então vamos lá. Temos o bloco de 4 por 2 amostras de crominância, mas aqui temos em cada uma das linhas apenas 2 amostras. E, portanto, S1 igual a 2, S2 igual a 2. Notem, temos ainda as 2 amostras ao longo da direção vertical, mas ao longo da direção horizontal esse número foi reduzido. E por último, 420, em que temos redução de 2 vezes o número de amostras de cores ou de crominância, tanto na direção horizontal quanto na vertical. Aqui então temos uma representação como essa.
temos apenas 2 amostras na direção horizontal e, como tínhamos antes 2 na vertical, também ao reduzir pela metade passamos a ter uma única amostra de crominância ao longo da direção vertical. E, portanto, a gente tem, como não há na segunda linha nenhum valor, temos 2 amostras de crominância na primeira linha desse bloco de 4×2 e 0 novas amostras na segunda linha. Então, isso para explicar a notação que vocês encontrarão na literatura e na web e que, como eu falei, é uma notação pouco intuitiva. Bem, conforme mencionei há pouco também, a transformada discreta do cosseno ela produz coeficientes reais e isso acabaria ocupando mais espaço do que armazenar os próprios valores dos pixels. Né? Então, é preciso aplicarmos um processo de quantização a esses valores. No caso, os coeficientes da transformada discreta do cosseno, ou seja, aqueles coeficientes que representam as magnitudes de cada uma das funções de base, ou magnitudes associadas a cada uma das funções de base, ele vem então a ser dividido por um valor correspondente, o valor Q de UV, aqui indicado, e esse valor então é arredondado, nós pegamos o valor inteiro desta divisão e acrescentamos então, ou utilizamos como um novo valor de coeficiente, nesse caso um coeficiente quantizado. Lembrando que U e V são as frequências espaciais associadas aos parâmetros que a gente já conhece e que variam então de 0 a 7. Variam de 0 a 7 porque nós temos um bloco de 8×8 pixels. Bem, afinal de contas, o que é este valor Q? Esse valor Q vem de uma tabela chamada de tabela de quantização. Os valores dessa tabela foram definidos pelo grupo de especialistas que definiu então o padrão JPEG e eles têm valores, coeficientes que vocês podem aqui observar que tendem a crescer das baixas frequências. Aqui nós temos frequências mais baixas, o termo DC correspondente, o coeficiente associado ao termo DC, e à medida em que nós vamos para coeficientes de mais altas frequências, eles tendem a aumentar, justamente com o objetivo de produzir mais zeros nos coeficientes associados a altas frequências. Então, essa aqui é uma tabela de quantização típica para o processo de quantização de luminância. Lembrem que os processos aplicados às componentes ou aos canais de luminância e crominância são independentes e, portanto, as tabelas de quantizações utilizadas para o canal Y, e aqui mostrada, exemplificada nesse caso com a tabela Q, e para os demais canais são diferentes, inclusive porque ao aplicar subsampling temos um número menor de amostras de crominância e, portanto, teremos também tabelas de quantização com as dimensões reduzidas de modo proporcional. Então, uma tabela de quantização vai ser utilizada, vai ser utilizada então para o processo de quantização das componentes ou dos canais de crominância. E é exatamente o processo de quantização que introduz perdas. Notem que o descarte da parte não inteira durante a etapa de quantização leva, então, à impossibilidade de restaurar a imagem original durante uma etapa de descompressão. E a justificativa para o uso de quantização é o fato de que o sistema visual humano, o olho humano, ele é sensível a variações de brilho, mas dentro de certos limites ele não consegue perceber pequenas variações como sendo distintas, ele as trata como similares.
é preciso que se atinja uma certa variação, um certo limiar, para que então as diferenças sejam percebidas. E aí, ao descartarmos a parte não inteira daquele coeficiente, né, no processo de quantização, nós favorecemos a ocorrência de valores semelhantes ali entre os coeficientes da transformada, e isso favorece então a aplicação de um run-length encoding. Vai então permitir a compressão desses valores. Revisitando a nossa tabela de quantização Q, nesse caso mostrado para o canal de luminância, nós percebemos que, se multiplicarmos os elementos de Q por um valor maior do que 1, nós estaremos aumentando o denominador que aparece na expressão de quantização e, portanto, favorecendo a ocorrência de zeros entre os coeficientes quantizados T' de UV. Isso, naturalmente, permitirá uma maior compressão, uma redução do tamanho do arquivo, mas, consequentemente, também uma perda de informação, tá? Descarte de informação. Logo, nós concluímos que a taxa de compressão em um arquivo JPEG ela é controlada pelo escalamento da tabela de quantização padrão. Assim, se nós queremos uma maior qualidade de imagem, nós esperamos então ter menos zeros, ou seja, descartar menos componentes nos coeficientes quantizados. E se queremos uma compressão mais agressiva, ou seja, arquivos de tamanhos menores, nós vamos então aumentar os valores dos elementos da tabela de quantização e com isso então obtermos mais coeficientes iguais a zero. Tá? Então, quando vocês observam em uma aplicação gráfica, em uma aplicação de imagens, um slider que permite definir a qualidade, o nível de qualidade ou o grau de compressão em uma aplicação JPEG, o que vocês estão fazendo fundamentalmente é escalar, definir um fator de escala para os elementos da matriz de quantização Q. Assim, nós podemos descrever o efeito do processo de quantização em diferentes regiões da imagem. Por exemplo, em regiões relativamente homogêneas, ou seja, regiões suaves, de baixas frequências espaciais, muitos dos coeficientes da DCT já serão extremamente pequenos e, se zerados, não comprometem de forma alguma a reconstrução da imagem. Já em regiões contendo texturas ou componentes de altas frequências, os elementos de altas frequências, as componentes de altas frequências, tendem a ter magnitudes mais altas e essas sobreviverão a um processo de quantização tradicional, né, usando uma matriz típica. Para eliminá-los, nós precisaríamos, então, escalar os coeficientes da matriz ou tabela de quantização Q, conforme descrito há pouco. Assim, o algoritmo JPEG ele descarta coeficientes associados às altas frequências, mas lembrem-se, altas frequências naquele contexto muito restrito de 64 coeficientes apenas, né, associados às regiões suaves e tende a preservar esses coeficientes, os mesmos coeficientes, em regiões contendo maiores detalhes. Assim, faz-se esta suavização seletiva. E é por isso que nós dividimos as imagens em blocos muito pequenininhos, de 8 por 8 pixels, para que a gente possa fazer o descarte onde é possível fazê-lo e, ao mesmo tempo, preservar coeficientes aonde eles devem ser preservados. Após o processo de quantização, os coeficientes da DCT associados a cada um dos blocos são organizados em um vetor ordenados por frequência. Notem a representação à esquerda, mostrando a partir da frequência 00 um padrão em zigue-zague.
Aplica-se, então, a codificação delta ou codificação diferencial ao primeiro coeficiente, considerando pares de blocos vizinhos. Então, para dado um bloco, os termos iniciais correspondem ao termo associado a 00 corresponde ao termo DC, faremos então a diferença entre o termo DC de um bloco e de seu bloco imediatamente anterior. Lembrando que o termo DC tende a possuir magnitude mais elevada que os demais componentes de frequência, nós, ao fazermos essa codificação, preservamos o elemento inicial, ou seja, o termo DC do primeiro bloco, mas os demais ao longo da sequência, então, ao longo de uma linha de blocos, por exemplo, eles passam a ter uma representação bem mais compacta e mais próxima dos demais coeficientes. Aplicamos, então, Run-Length Encoding, lembrando que os coeficientes aí já se encontram quantizados, e vamos, então, aplicar o processo para tentar comprimir sequências de zeros. Em seguida, aplicamos a codificação de Huffman como codificação estatística para obter uma compressão adicional. E isso, então, conclui o processo de compressão JPEG. A descompressão ela é obtida invertendo-se esse processo de forma completa, né? O que inclui, inclusive, o processo de quantização, que deve ser invertido, e a transformada discreta do cosseno, a DCT, né? Na sua inversa. Esta imagem mostra uma fotomontagem em que, partindo-se de uma fotografia, as colunas da imagem resultante foram obtidas aplicando-se da esquerda para a direita de modo progressivo compressões JPEG de forma cada vez mais agressivas. Assim, observem que os elementos da esquerda, as colunas da esquerda, possuem uma maior definição que os elementos da direita, onde é possível observar-se o padrão blocado de uma compressão extremamente agressiva. Vamos então comparar o efeito do processo de quantização sobre uma imagem. Dada uma fotografia, originalmente representada em formato PNG, ela foi exportada como JPEG de alta qualidade e aí representada então utilizando 385 KB. A mesma imagem foi então salva com 25% de qualidade, obtendo um armazenamento então de 21,8 KB. Notem que neste caso nós temos um tamanho de arquivo que corresponde a apenas 5% aproximadamente do tamanho original. Entretanto, os detalhes da imagem ainda são perfeitamente reconhecíveis e identificáveis. Já com 10% de qualidade e um tamanho de arquivo de 12,3 KB, nós percebemos claramente os efeitos do processo de quantização. Por exemplo, em regiões de baixas frequências como essas aqui, eles são bem evidentes. Já com 5% apenas de qualidade, o tamanho do arquivo se reduz a 8,8 KB e os efeitos de quantização são muito mais evidentes. Notem que se percebe claramente os padrões quadriculados, os quadrados resultantes dos blocos de 8 por 8 pixels, né, utilizados no processo de compressão JPEG. E isso, naturalmente, compressões mais agressivas são obtidas escalando-se os valores dos coeficientes da tabela de quantização, né? E isso, então, ilustra todo o processo que descrevemos há pouco. Nesta aula, abordamos o processo de compressão de imagens que pode ser tanto sem perdas como com perdas. No caso de um processo de compressão sem perdas, este explora a redundância presente em imagens. No caso de compressão sem perdas, há o descarte de informações e, portanto, não é possível recuperar exatamente o conteúdo original.
No caso específico do algoritmo de compressão JPEG utilizado comumente em câmeras fotográficas e telefones celulares, ele consiste basicamente dos seguintes passos. A imagem é dividida em blocos de 8 por 8 pixels. Calcula-se então a DCT de cada um desses blocos. Os coeficientes da DCT são quantizados, organizados na forma de um vetor unidimensional, e sobre estes valores, então, de cada um dos blocos, aplica-se codificação delta, run length encoding e codificação de Huffman. Também abordamos o caso de imagens coloridas e mostramos que o processo é semelhante. Neste caso, as imagens a serem comprimidas no formato JPEG, elas são antes transformadas para um espaço de cores YCRCB e neste espaço, então, cada um dos canais, os canais de luminância e crominância, são tratados separadamente. Para se obter um grau maior de compressão, é possível, então, realizar uma subamostragem das componentes de crominância, com isso, então, obtendo representações ainda mais compactas.